Olá, colegas. Nós vamos fazer uma sequência de apresentações a respeito de biomateriais particulados e membranas, desde os aspectos conceituais, às pesquisas e a sua aplicação clínica. Com relação ao conceito dos biomateriais, eles são considerados produtos com capacidade de apresentar resposta tecidual apropriada em uma aplicação específica, ou seja, materiais biocompatíveis para serem utilizados em um determinado objetivo sem apresentar respostas adversas. As propriedades ideais dos biomateriais são não induzir a formação de trombos, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo e, para nós e acima de tudo, não induzir resposta inflamatória aguda ou crônica que impeça a diferenciação própria dos tecidos adjacentes. Nós temos várias classificações com relação aos biomateriais. Com relação à sua característica física, nós podemos classificá-los em material inorgânico ou desmineralizado, material desmineralizado, material composto, integral ou bifásico e material autógeno fresco. Com relação à sua propriedade biológica, nós temos os biomateriais osteocondutores, que são praticamente na totalidade dos biomateriais existentes no mercado nacional, material osteoindutor, onde nós temos basicamente a proteína osteomorfogenética recombinante humana e também o osso autógeno, a osteogênese ou material osteogenético, que somente uma célula viva, que é o osteoblasto, que é capaz de produzir matriz óssea, e a osteopromoção, sendo uma propriedade relativa às membranas. Com relação às indicações de uso clínico dos biomateriais particulados e membranas, nós encontramos uma série de indicações que podemos utilizar aplicadas à implantodontia. Podemos usar na preservação de alvéolos pós-exodônticos, podemos usar nos defeitos ósseos periimplantares, nos gaps, quando for realizado implante imediato, podemos utilizar para os enxertos sinusais, usar em proteção de implantes que eventualmente fiquem fenestrados na hora de sua instalação em um rebordo atrófico, para aumento vertical e horizontal de rebordos e normalmente em associação ao osso autógeno, conforme a orientação de Urban, e também nós temos a possibilidade de utilizarmos os biomateriais em associação aos concentrados celulares, fazendo os stick bone e sendo utilizados tanto para preenchimento alveolar, com esta composição, para enxerto sinusal ou mesmo em outras situações de aumento ou de reconstrução de rebordo. Com relação à preservação dos alvéolos ou à utilização de biomateriais em alvéolos pós-exodônticos, é necessário que nós tenhamos ciência de que os alvéolos pós-exodônticos, eles, na fase de planejamento do profissional, deverão ser observados no exame clínico, no exame tomográfico, duas situações, que é justamente o biotipo periodontal e também a espessura da parede óssea vestibular. Com relação ao biotipo periodontal, esses autores, eles falam que quando nós temos o biotipo periodontal espesso e quando nós temos paredes ósseas vestibulares do alvéolo acima de 2 milímetros de espessura,
nós temos uma condição adequada, uma condição favorável e, muito provavelmente, nós tenhamos uma mínima remodelação neste alvéolo. No entanto, quando nós temos o biotipo periodontal intermediário ou biotipo periodontal fino e paredes ósseas vestibulares com espessura inferior a 2 milímetros de espessura, nós teremos aí uma possibilidade maior de remodelação óssea, fazendo com que nós tenhamos planejamentos diferenciados nesta situação. Assim, nós vamos dividir os alvéolos pós-exodônticos em algumas partes. Por exemplo, os alvéolos que apresentam 5 paredes, ou seja, nós não temos apenas a parede oclusal. Nós temos 2 situações. A situação em que nós temos a espessura óssea vestibular igual ou acima de 2 milímetros, com biotipo periodontal espesso, em que nessa condição eu tenho uma remodelação óssea mínima, pelo menos aquilo que é esperado pelas pesquisas que foram realizadas por inúmeros autores. E nós temos uma segunda situação com espessura de parede vestibular inferior a 2 milímetros e biotipo periodontal intermediário ou fino. E neste caso, os autores relatam que a remodelação óssea normalmente estará presente. O que nós podemos fazer nessas situações? Na primeira situação, em que nós temos tanto o tecido ósseo como o tecido de revestimento favoráveis, com espessura adequada, nós podemos instalar implantes imediatamente após a extração, fazendo o preenchimento do gap com biomaterial. Ou fazermos apenas o preenchimento alveolar com biomaterial e instalar implante posteriormente. Nós vamos ver que nesses casos em que nós temos estas situações favoráveis, o fato de nós preenchermos o alvéolo para posterior instalação de implante é uma opção que o profissional tem. Não é obrigatório e, normalmente, nós encontramos esta situação em regiões posteriores de maxila e posterior de mandíbula, notadamente na região dos pré-molares e dos molares. Já quando nós temos a segunda situação, em que a espessura óssea da parede vestibular é inferior a 2 milímetros, e isso visualizado em uma tomografia computadorizada, com biotipo periodontal intermediário ou fino, nós teremos, muito provavelmente, se não fizermos nada, uma remodelação óssea e, com isso, o comprometimento, muitas vezes, do contorno do rebordo. E o que pode ser feito nestas situações? Em primeiro lugar, nós podemos instalar implantes imediatos, também com preenchimento do gap. Podemos fazer o preenchimento alveolar com posterior instalação de implante para minimizar a remodelação óssea. Então, nós vamos fazer os mesmos procedimentos, sendo que, nesses casos, é obrigatório, não é opcional, a utilização dos preenchimentos com biomaterial. E aí resta uma dúvida para nós, profissionais da implantodontia. Qual é a frequência de nós encontrarmos alvéolos com paredes inferiores a 2 milímetros? Esse trabalho, realizado e publicado pelo grupo do professor Linde e professor Lang, eles fizeram a medição da parede óssea vestibular em alvéolos da pré-maxila. E eles observaram que quando eles tinham
espessuras inferiores a 2 milímetros, perfazia uma porcentagem de 94% dos alvéolos da pré-maxila, o que é altamente significativo, visto que nós temos o fator estético preponderante na maxila anterior. Portanto, nós devemos observar, fazer bons planejamentos quando formos realizar as extrações da pré-maxila, no sentido de determinarmos estas situações para preenchermos o alvéolo e evitarmos complicações ou dificuldades em tempos posteriores do tratamento. Assim, com relação aos alvéolos pós-exodônticos, nós vemos que o objetivo do preenchimento alveolar é preservar a tábua óssea vestibular e minimizar a perda de volume do alvéolo. Vejam que nós usamos a palavra minimizar, porque vai ocorrer pelo menos uma discreta reabsorção nesses casos, e se nós tivermos biomateriais ou preenchendo o gap ou preenchendo o alvéolo, nós minimizaremos a perda de contorno alveolar. E qual produto nós podemos utilizar? Quando existem paredes ósseas estabilizando o material, nós podemos usar qualquer um dos produtos da linha Gênios sem grandes dificuldades. No entanto, hoje há uma tendência para que os materiais com conteúdo orgânico sejam indicados devido ao seu alto grau de remodelação e, portanto, abrindo ou criando espaço por causa da reabsorção dessas partículas com conteúdo orgânico para o desenvolvimento de um novo tecido ósseo. Quando nós temos já uma outra situação, um pouco mais complicada, que são os alvéolos pós-exodônticos, com 4 paredes, ou seja, ausência parcial ou total da parede óssea vestibular, nós temos como opção de tratamento instalar implantes imediatos e protegendo o implante com biomaterial, preencher o alvéolo para posterior instalação do implante, ou, caso o profissional tenha a opção, não executar nenhum procedimento e realizar enxerto ósseo em bloco posteriormente. E isso normalmente é usado quando nós temos região de contaminação, quando nós vamos extrair dentes em decorrência de uma fratura radicular e com uma contaminação alveolar, está indicado que não se utilize biomateriais e nem a instalação de implantes, e sim façamos primeiro, aguardemos primeiro o reparo da região para fazermos o enxerto ósseo e posteriormente a instalação de implante em uma posição proteticamente favorável. Então nós vamos ver que quando nós temos essa situação de instalação de implante em áreas em que nós temos ausência parcial ou total da parede óssea vestibular, nós temos a exposição deste implante e, se ele tiver estabilidade inicial, nós vamos proteger esse implante com biomaterial ou com osso autógeno ou com uma associação de biomaterial com osso autógeno, e nesses casos nós devemos usar sempre membrana, obrigatório o uso da membrana. Qual é a vantagem desse tratamento? Diminui o tempo de tratamento, porque nós já fizemos o implante, mas podemos ter o comprometimento da estética. E nós devemos avaliar sempre para essas situações o biotipo periodontal, onde nós temos situações mais favoráveis para esta técnica quando nós trabalhamos com biotipo periodontal espesso.
E qual produto que nós podemos utilizar na proteção deste implante? Podemos utilizar o osso autógeno, que é sempre o padrão ouro dos nossos enxertos, associado ou não a biomaterial, ou biomaterial com conteúdo inorgânico, e aí, nos dois casos, o uso da membrana é obrigatório. E quando nós temos a opção de preenchimento alveolar para posterior instalação do implante, qual é o produto que pode ser utilizado? Como não existe a parede óssea vestibular, o uso da membrana ele é obrigatório, é imprescindível. E nesses casos, nós temos como opção primeira usar o osso autógeno particulado associado ou não ao biomaterial, já que o defeito ele é um defeito significativo e muitas vezes, se utilizarmos somente biomaterial, nós não teremos sucesso na reconstrução ou na regeneração alveolar. Ainda nós temos uma outra situação, que são os defeitos ósseos periimplantares, os gaps, quando nós fazemos os implantes imediatos à exodontia. Esses gaps, eles deverão ser preenchidos com biomaterial quando ele tem uma dimensão superior a 2 milímetros. Então, esta é uma informação da literatura. No entanto, eu tenho como conduta pessoal preencher sempre esses gaps. Não deixar o material exposto e, nesses casos, deve ser utilizada sempre a membrana para proteger o biomaterial, uma Tech Graft, a Genderme Flex ou a Pratix, cobrindo-a com o retalho muco-periostal ou fazendo a proteção com um plug biológico que pode ser obtido da região do túber da maxila. Assim, nós temos nessas situações como objetivo preservar o contorno alveolar, minimizar a perda deste contorno ao máximo possível para evitarmos procedimentos posteriores que muitas vezes ainda são necessários, como os enxertos de tecido conjuntivo ou mesmo de alguns produtos para que aumente a espessura e melhore este contorno. Nós, nas próximas apresentações, continuaremos com aspectos conceituais de uso dos biomateriais.